Uma das cenas mais compartilhadas, mais vistas e mais apreciadas de um dos muitos dos meus filmes preferidos, Sociedade dos Poetas Mortos, é a cena em que Robin Williams sobe em cima da mesa e convida os alunos a fazer a mesma coisa. Qual era a intenção dele? Que a gente entendesse que uma mesma coisa pode e muitas vezes deve ser apreciada, percebida sobre diferentes pontos de vista. A Gestalt terapia, a abordagem da qual eu sou representante, se baseia, entre outros, no pensamento de Friedlander, que falava sobre o pensamento diferencial. O que é o pensamento diferencial? Nós temos que estabelecer um marco zero, a partir do qual nós podemos ver a realidade em duas perspectivas, o positivo, o negativo, enfim. A teoria de Friedlander, assim como a proposta do Robin Williams no filme, o professor Keating, ela mostra que a gente deve tentar enxergar a coisa dentro da perspectiva maior possível. O todo é maior que a soma de suas partes. Isso é um dos princípios básicos da Gestalt. Por que eu me lembrei disso agora? Recentemente eu participei de 2 apresentações no teatro, porque uma das minhas grandes paixões, além dos filmes e dos livros, é a dança. E aí foi muito interessante, eu tive um insight, porque eu vi que assim, eu comecei a receber vídeos de várias pessoas. E os vídeos foram feitos da plateia, das coxias, eles foram feitos lá do alto. E aí eu fiquei olhando e pensando assim, gente, cada vídeo que eu vejo mostra um diferente ângulo, evidentemente, da coreografia e dá uma sensação diferente. E a coreografia como um todo, ela é percebida de modo diferente por aquele que está assistindo, por aquele que está dançando, por aquele que montou a coreografia, né? E eu fiquei pensando, uma delas eu assisti da coxia, eu fiz o vídeo da coxia, eu tive uma sensação. Quando eu vi a coreografia gravada de fora, né, essa coreografia obviamente não era eu que estava dançando, me deu uma sensação muito diferente. E eu fiquei lembrando disso, né, de que às vezes a gente precisa sim aprender a se reposicionar. Às vezes a gente precisa desenvolver um olhar menos viciado, um olhar menos crítico. Às vezes a gente precisa aprender a enxergar coisas que a gente não está conseguindo ver. Né? Muitas vezes, por exemplo, quando a gente acredita que está dando tudo errado na nossa vida, talvez seja uma questão de ponto de vista, talvez seja uma questão de que a gente não esteja trabalhando o nosso olhar para enxergar aquilo que vai além do óbvio. É muito fácil perceber o óbvio, né? É muito fácil perceber o que dá errado, é muito fácil perceber o que é negativo. Mas muitas vezes a gente perde o cenário completo. E no cenário completo, ao invés de a gente ficar lamentando e questionando e desejando que as coisas fossem diferentes, no cenário completo a gente consegue ter um insight. Quando a gente vê a coreografia inteira, a gente vê que o resultado foi muito bonito. Quando eu vi a coreografia que eu estava dançando inteira, feita, eu percebi inclusive que os meus erros passaram muito mais despercebidos do que eu imaginava, quando o foco era só sobre mim. Então, a reflexão que eu queria compartilhar hoje é essa. Vamos aprender a olhar de uma outra maneira. Vamos aprender a ampliar o nosso olhar. Nem tudo que a gente vê, necessariamente a gente está conseguindo enxergar. E quanto mais a gente enxerga, mais possibilidades a gente tem de aumentar a nossa compreensão das nossas situações.